voltando, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem ela no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 6, versículo 1. Escolha de 7 diáconos. Isso. 7, porque a minha é diferente, né, pastor? Algumas traduções. 7 homens são escolhidos para servir. Sim. Dependendo da tradução, o sentido sai diferente. Pessoal, no capítulo 1, na página 6 da nossa apostila, capítulo 6, tá? No capítulo 1 da apostila, na página 6, há uma explicação detalhada do assunto que nós vamos tratar agora. E qual é o assunto? As 3 qualidades indispensáveis para um obreiro. As 3 qualidades indispensáveis para um obreiro. Atos capítulo 6, versículo 1. Acompanhe comigo a leitura bíblica, por favor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Bom, deixa eu pontuar algumas coisas no texto que nós acabamos de ler. Atos capítulo 6 está narrando o desenvolvimento da igreja primitiva, que nasceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E o versículo 1 dá a entender que todo crescimento também aumenta a demanda de problemas internos. Gente, ouça isso aqui: não existe crescimento sem problemas. Tudo que cresce, quando eu me refiro a isso, eu falo em obra de Deus. Tudo que cresce dentro do reino de Deus atrai problemas, e problemas precisam de alguém para resolver. O que chama atenção no versículo 1 aí é que a igreja cresce, se desenvolve. Ela nasce em Atos 2 com 120, Atos 3 é acrescentado mais 3.000 almas, agora são 3.120, Atos 4 mais 4.000 almas, agora são 7.120, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Chega em Atos capítulo 6, o que ocorre? A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, e as pessoas vendiam as suas propriedades particulares e pegavam os valores e depositavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam o dinheiro em todos iguais, comprando mantimento, trazendo sustento para todos. E era assim que a igreja primitiva vivia, de um ajudando o outro. Só que com o crescimento, as esposas
dos crentes judeus estavam sendo privilegiadas em detrimento das esposas dos crentes estrangeiros. Ou seja, havia um privilégio naquela igreja que até então não tinha. Acepção de pessoas era o problema. E aí essa demanda de problemas teve uma interferência direta da liderança. A liderança identificou o problema, vamos resolver. Gente, nunca deixe o problema crescer. Dentro da obra de Deus é comum opiniões diferentes, pensamentos diferentes, até porque nós estamos convivendo com pessoas. Pode ser que haja desavenças entre nós, isso é normal. O que é anormal é eu não falar com você ou cortar relacionamento com você, isso é anormal. Agora é normal haver discussões, debates acalorosos, isso é comum. O que não pode acontecer depois da reunião, cada um vai para sua casa e ficar sem falar. Aí já é complicado. Aí temos que a liderança entrar em cena. Não pode haver isso. Por exemplo, quando eu falo de pessoas, eu falo de mentalidades completamente diferentes. Quem aqui nasceu, por exemplo, na Bahia? Vamos lá. Quem nasceu em São Paulo? Alguém nasceu em outro estado diferente? Minha família toda é de Alagoas, Palmeira dos Índios. Ô glória! Ó, sítio Agudãozinho. Ah, eu já é vizinho lá. Do Ralinho, professor? Eu já vizinho. Ó, a cidade da minha família é Palmeira dos Índios. Só que eles moram num sítio chamado Sítio Algodozinho, onde tem Lagoa Danta, Lagoa do Ixu, entendeu? Canafístula. A minha mãe mora na divisa de Canafístula. O Rafa ia jogar muito bom lá. Glória. Então, graças a Deus. Por que ela pergunta? Porque veja, são culturas diferentes. A cultura paulista, pizza. A cultura, por exemplo, do alagoano é cuscuz, né? Arroz, feijão, buchada. Você entendeu? A cultura é diferente. E quando há essa diferença, veja, para que essas diferenças se encaixem, eu estou falando de obra de Deus, para essas diferenças se encaixar, tem que haver, às vezes, abrir mão da razão um pouquinho aqui, ouvir mais ali. Então, quando diz que todo crescimento, a demanda de problemas aumenta, então eu estou logo avisando para você. Se há promessa de crescimento, há promessa também de confusão. Eu creio também nisso. Né? E a liderança está aqui para resolver o problema. Uma das questões mais problemáticas é reuniões de obreiros, ou reuniões de concílio, reuniões ministeriais. Eu já vi, gente, o pau quebrar em reunião de obreiro. Uma vez, um pastor, um dos meus pastores, resolveu fazer uma troca de pastores da congregação. O fulano de tal você vai para essa igreja e o fulano de tal vem para a sede. Aquele que foi tirado de jeito nenhum queria sair. De jeito que não vou, não, você tem que vir, a gente precisa de você aqui. Então não saio, mas a cadeira eu levo. Eita, meu Deus. É que a cadeira, ele comprou a cadeira. Cadeira. Então assim, coisas bizarras acontecem ou podem acontecer numa reunião. Então veja bem, a reunião de obreiro serve para lavar roupa suja. Você tem algum problema de relacionamento, ou que não concorda, ou que o momento de você falar é na reunião de obreiros. Você não pode falar fora desse ambiente. Você é obreiro do Senhor. Veja bem, você é uma referência. Se você pega um problema que está acontecendo no ministério, fala para uma ovelha,
Gente, reunião de obreiros, o sigilo deve ser absoluto. Pois não, filha? Mas deve chegar numa pessoa e falar para ela, na própria pessoa. Sim, deve fazer isso. Mas fora da reunião. Não, na reunião. Na reunião. Claro, pode ser que fora da reunião esses acertos, esses ajustes pode ser feito, mas se tratando de igreja, aonde o assunto é o ministério, na reunião. Na reunião. Outra coisa importantíssima, eu estou falando ainda do capítulo 6, versículo 1. Uma coisa importantíssima: não leve para o lado pessoal as cobranças feitas dentro de uma reunião ou dentro de do ministério. Ninguém está aqui para brigar com você. Nunca leve para o lado pessoal. A partir do momento que você levar para o lado pessoal, você só tem duas opções: ou procurar a pessoa e resolver, ou mudar de igreja. Porque se você levar para o pessoal, você não vai conseguir cultuar. Sim. Esse é o problema. Crescimento demanda mais confusão. E quem tem que entrar em cena? Os apóstolos. Não é o auxiliar, é os apóstolos, a liderança. Chegar e ser incisivo. Tá? Outra coisa importante, dentro ainda dessa questão de Atos 6:1, crescimento demanda confusão, e confusão tem que ser resolvida. Eu esqueci o que eu ia falar. Primeiro, não leve para o lado pessoal. Segundo, nunca confunda a amizade com o ministério. Esse é um ponto. Eu posso ter amizade com você, normal, a gente pode brincar, a gente pode ir, mas ministério, se eu precisar te cobrar, eu te cobro. Por que nós não devemos confundir ministério com amizade? Porque se eu sou seu amigo, no dia que Deus me usar para trazer uma exortação para você, e aí, como é que vai ser? Nós somos amigos, né? Você sabe? Não vou aceitar. Amigo vai lá e fala. Sim. Você entendeu? Nunca confunda amizade com ministério, porque vai ter o dia em que Deus vai usar você para falar com o seu amigo. E como que o seu amigo vai reagir? Por isso que as relações têm que ser bem claras. Nós somos amigos, mas se eu precisar te cobrar, eu sou superior a você, eu vou te cobrar. Não tem jeito. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar: todo crescimento gera demanda de confusão, e quem tem que entrar em cena? Os apóstolos. Os apóstolos, gente, veja bem, está bem especificado nesse texto que a função dos apóstolos é a pregação da palavra. O texto diz aí, olha, constituamos 7 varões que cuide da demanda, olha, que separe bem, que cuide da mesa. Quando o termo mesa aí é a questão da distribuição de alimento, que estava tendo confusão. Viúvas dos crentes judeus estavam tendo mais vantagens do que as viúvas dos crentes gentios ou dos estrangeiros. Então os apóstolos decidiram, olha, levantemos 7 varões que cuide dessas questões. Detalhe, esse importante negócio. Vamos lá, vamos ser sinceros. Vamos lá, se você analisar friamente, cuidar da mesa, alguém pode dizer assim, mas isso aí é um serviço tão... Eu vou tentar espiritualizar. Você chegou e essas cadeiras estão bagunçadas. Um exemplo. Se você pegar e arrumar elas para o culto, isso é um importante negócio. Eu disse aqui, se você pegar um copo com água e oferecer para alguém, Jesus está dizendo, vocês estão fazendo isso para mim. Então tudo aqui na obra de Deus é um importante negócio. Não tem um serviço maior em detrimento de um menor aqui. Porque veja bem, os apóstolos eles declaram aí, nós vamos separar 7 diáconos
para cuidar das mesas, para que nós cuidemos da palavra. É os apóstolos que pregam ali, é os apóstolos que ensinam. Isso não inviabiliza que um diácono venha a ser pregador. Aliás, dos 7 diáconos aí, 2 foram pregadores, excelentes pregadores, Filipe e Estevão. Você vai ver Filipe pregando em Atos 8, você vai ver Estevão pregando em Atos capítulo 7. Mas nesse ponto, a liderança da igreja é o responsável por trazer o alimento para a igreja. Em detrimento disso, os diáconos cuidam das demais coisas, os demais obreiros cuidam das demais coisas. E isso não quer dizer que você, ao ficar na porta, o seu cargo seja inferior ao que está no púlpito. Aliás, nunca almeje esse perímetro. Se você deseja esse perímetro, vocês não sabem o que. Se alguém deseja, tem um microfone aqui? Não precisa pegar. Se alguém deseja ficar com o microfone na mão, irmão, faça isso não. Vocês não sabem dos problemas que isso traz. É que nós gostamos de destaque. A gente quer o nosso nome no banner, a gente quer ser elogiado. Isso faz parte. Só que a gente nunca pode, dentro da obra de Deus, achar que um cargo que alguém está exercendo é superior ao meu, achar que o meu cargo é inferior. Jamais isso pode acontecer. A obra de Deus é como uma engrenagem de um motor de um carro. Todos têm a sua função. Para que haja excelência aqui, é porque o seu trabalho foi bem feito. Então não tem ninguém maior e melhor aqui. Vou repetir de novo. Para que aqui funcione bem, é porque o seu trabalho, quem está aqui embaixo fez um trabalho bem feito. Eu tenho acompanhado o ministério aqui, eu vejo que almas, foram 6? 5. A igreja está crescendo. A obra precisa de você. Então é como uma engrenagem. Ok? Esse é o primeiro ponto. Mas no texto é destacada 3 qualidades indispensáveis para um obreiro. Mais 10 minutos nós encerramos, tá bom? 3 qualidades. Primeira delas, boa reputação. Boa reputação. Essa boa reputação, ela envolve 2 contextos da vida de cada um de nós. O contexto eclesiástico. Quando eu falo de contexto eclesiástico, é o contexto da igreja. Você precisa ter boa relação, boa reputação com os seus como é que é o termo? Bom, eu ia falar uma palavra que tem a ver, mas vamos lá. Você precisa ter boa reputação entre os demais obreiros. E o segundo contexto é o seu contexto secular. Gente, eu sei que nós vivemos um período de crise, um período difícil, mas essa boa reputação requer também a necessidade de termos um bom nome limpo na praça. É claro que a gente nem sempre consegue controlar os nossos gastos, controlar as nossas dívidas. Eu não vou dizer que ter nome negativado foi porque você procurou, nem sempre funciona dessa forma, mas essa boa reputação também requer nome limpo na praça. Você é obreiro. Um tempo atrás eu estava assistindo uma pregação. Tem uma cidade do interior, o pastor estava contando testemunho, tem uma cidade no interior que na entrada da cidade tem uma placa gigante.
não vendemos fiados para crente. Meu Deus, colocou os crentes. Porque eu fiquei muito crente caloteiro. E já imaginou obreiro caloteiro? Pior que tem, né, vocês? Entra com providência, pai. Veja bem, mais uma vez eu reitero que problemas financeiros nós podemos passar, tá? Eu já tive vários problemas financeiros. Nem sempre a gente procura esses problemas financeiros, mas dentro do possível, faça o possível de regularizar a situação. Você é um obreiro. Nós não somos mais normais. Boa reputação. E essa boa reputação não tem que vir de você próprio. São as pessoas que devem falar bem de você. Tem dois personagens bíblicos que chamam a atenção. Um deles é Moisés, e o segundo, um homem chamado Jeorão. A Bíblia diz em Deuteronômio 34, quando Moisés morreu, Israel ficou de luto 30 dias. Você anotou, né? 30 dias. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Crônicas 21, que quando o rei Jeorão morreu, quando saiu a notícia de que Jeorão morreu, olha a declaração de Israel: foi tarde. O texto chega a declarar assim, ó, foi, é como se eles dissessem, foi e não deixou saudades. Eu estou falando de dois líderes de Israel. Um marcou a sua geração de forma positiva, e a outra marcou a sua geração de forma negativa. Não valerá a pena servir a Deus como obreiro da casa do Senhor, se eu não passar por esse ministério e não marcar a vida de alguém. Pai do Senhor, pastor Cristiano, vou dizer novamente, não valerá a pena se passarmos por esta obra e não marcarmos a vida de alguém. Aliás, fomos chamados para marcar a vida de alguém. Quer um conselho? Seja alguém na vida de quem não tem ninguém. Marque a sua geração. Vou fazer uma pergunta aqui meio difícil de responder. Se você, amanhã ou depois, precisar mudar de ministério, seja por mudança de endereço, enfim, quando você sair, as pessoas sentirão a sua falta? Ou falar, foi tarde. Ou falarão, foi tarde. Exatamente, depende de cada um de nós. Pois não. Marcou. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é bem verdade que eu vou dizer, tá? Nem todos aqui passarão a vida toda dentro desse ministério. Uma hora ou outra Deus te prepara, te fortalece aqui, mas vai te enviar para um outro lugar. E quando você for, as pessoas notarão a sua ausência? Sim, né? Notará a ausência, né? Mas de forma positiva ou negativa? Nós devemos, ao invés de construirmos abismos, sermos pontes para as pessoas. Primeira qualidade de um obreiro: boa reputação, bom nome, boa conduta. Ser bom visto pelo Exatamente. próximo. Ser bem visto pelo próximo. Porque veja bem, se há uma máxima, não só na igreja, mas na nossa sociedade,
é que por onde você passar, deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta, porque você não sabe você não sabe se o dia da manhã você precisar passar por ela de novo. Segunda qualidade, sabedoria. Está aí no texto, no versículo 3. Sabedoria. Eu não estou falando aqui de teólogo, viu, gente? Eu não estou falando aqui de PhD. Eu estou falando de pessoas sábias. É importante a gente separar duas coisas: o que é conhecimento e o que é sabedoria. O que é conhecimento? Como que eu adquiro conhecimento? Lendo, estudando, buscando, ouvindo. Eu adquiro conhecimento. E a sabedoria? Aplica. Aplicar aquilo que o conhecimento te deu. Conhecimento eu adquiro, sabedoria eu pratico aquilo que eu conheço. Então Deus procura, dentro da obra dele, pessoas sábias, saber falar, saber ficar calado. Eu ouvi o Senhor pregador, hoje ele dorme com Deus. Eu nunca me esqueço de uma pregação que eu ouvi dele. Ele disse o seguinte: se você tem razão, por que discutir? Se você não tem a razão, para que discutir? Seja sábio. Sabedoria não se encontra em sala de aula. Conhecimento sim. Tem até um pastor americano, Mike Murdock. Todo problema é problema da sabedoria. É verdade. Todo problema é problema da sabedoria. Preguei isso, gente. Porque a sabedoria tem que resolver o problema. Como é que Salomão resolveu o problema das duas prostitutas? Você não sabe. Uma chega e diz: olha, o meu filho, essa mulher tomou de mim. A outra diz: não, eu não tomei. O que Salomão fez? Salomão precisava identificar quem estava falando a verdade. Como que ele identificaria quem estava falando a verdade? Por meio da dor. Vamos serrar a criança no meio e dividir. E matar a criança. Uma concordou, a outra disse: não, é dela, deixa com ela. Sabedoria. Outra coisa, Forte. cheio do Espírito Santo. Eu não preciso nem dizer que obreiro tem que ser crente, né? Ou não? Ou não precisa ser crente? Obreiro tem que jejuar. Aliás, ele tem que ser o primeiro a jejuar. Obreiro tem que ser visto orando na igreja ou no monte. Tem que ser exemplo de crente. Por quê? Porque não, uma outra hora ou não, de repente, imaginemos você tendo a oportunidade, você vai falar de fé, por exemplo, de fé. Que os irmãos tenham fé, que não sei o quê. Aí quando a tesoureira vai lá na lista dos dizimistas, Letra aberta, escrito. e aí? Porque ser crente, eu costumo dizer o seguinte, tá esquentando, tá, gente? Não fica olhando com essas... Meu Deus, não, é assim mesmo, tá? Nós estamos aqui sendo instruídos. Eu costumo dizer o seguinte: a última parte do corpo humano que se converte é o bolso. A gente larga o cigarro, a cachaça, a droga,
Tem gente que abandona amante, mas a última parte, ô Jesus, gente, a gente precisa ser exemplo. Eu não estou dizendo que a gente será perfeito, mas a gente tem que nós temos que nos esforçar. Ser cheio do Espírito Santo, tem até uma polêmica. Eu queria lançar essa polêmica aqui antes de nós irmos embora. Ser cheio do Espírito Santo nem sempre é falar em línguas estranhas. Olha só, para ser cheio do Espírito Santo, eu não preciso falar línguas estranhas, mas para eu falar línguas estranhas, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Vou explicar isso aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? É falar em línguas? Sentir a presença do Espírito Santo. Só sentir a presença? Ser cheio do Espírito Santo é exercer uma espiritualidade. Eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso orar, eu preciso estar na igreja, eu preciso congregar. Quer ver um exemplo disso? O último texto que nós vamos ler, Joel capítulo 2. Pega aí, livro do profeta Joel. Vamos ver o que é espiritualidade. Joel capítulo 2. Joel está depois do livro do profeta Daniel, tá? Daniel, Oséias, aí vem Joel. Joel capítulo 2. Olha o versículo 12. Joel 12 em diante. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Choro e pranto são diferentes. 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Agora olha o 14. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará em oferta de maná e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai no jejum, proclamai um dia de proibição. Agora o 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, traga o seu filho para a igreja, e os que emanam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Algumas observações. Primeiro, conversão. Para ser obreiro precisa ser convertido. Converter é mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de rota. Quando eu disse aqui que choro é diferente de pranto, chorar é derramar lágrimas, prantear é derramar lágrimas e arrependimento, lamento, pesar pela situação e chorar por isso. Rasgar a veste no vosso coração, Deus estava falando com um povo que está acostumado a uma adoração mecânica, a uma coisa forçada, a algo programado, e obreiro não pode ser assim. A adoração ministerial não pode ser mecânica, tem que ter devoção. Obreiro tem que ter devoção, tem que ter vida com Deus. E por último, ele recomenda congregar. Gente, ninguém quer você aqui escravo, né, pastor Cristiano? É claro que temos família. Aliás, antes da obra de Deus, antes de Deus criar a igreja, Ele criou a família. É bom que se diga isso. Só que a obra
precisa que os obreiros congreguem. Ô glória! Ô glória, glória. Ser cheio do Espírito Santo. Como que eu posso saber que você é cheio do Espírito Santo? Quando você está congregando. Guardem essas 3 qualidades indispensáveis para um obreiro. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio de sabedoria. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Semana que vem continuamos. Que Deus abençoe.